E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A rivalidade no futebol brasileiro ganhou um novo capítulo explosivo esta semana, quando os técnicos Abel Ferreira, do Palmeiras, e Mano Menezes, do Fluminense, protagonizaram uma troca de farpas que incendiou os bastidores do esporte. Em um momento onde o Brasileirão se aproxima de seu desfecho, as declarações dos treinadores foram combustível para acirrar ainda mais o clima entre as equipes. O embate verbal promete esquentar ainda mais o confronto entre os dois times, que acontece em um cenário decisivo tanto para o título quanto para a permanência na elite do futebol brasileiro. Tudo começou quando Mano Menezes, visivelmente pressionado pela situação delicada do Fluminense na tabela, fez uma declaração audaciosa durante uma coletiva de imprensa. Podem falar o que quiserem, mas eu garanto, vamos vencer o Palmeiras e não vamos ser rebaixados, disparou o treinador, com um tom que beirava a provocação. A fala foi vista como um recado direto ao time de Abel Ferreira, que ocupa uma das posições de destaque no campeonato e segue na briga pelo título. Abel Ferreira, conhecido por sua postura enérgica e personalidade forte, não deixou barato. Durante uma entrevista, respondeu de forma contundente à provocação de Mano. Palavras não ganham jogos, trabalho, sim. Se ele está confiante, ótimo. Mas no campo, quem trabalha melhor é quem vence, afirmou o técnico português, sem esconder um sorriso irônico. A declaração caiu como uma bomba, alimentando ainda mais a tensão que já pairava no ar. O confronto entre os treinadores reflete a disparidade de situações enfrentadas por seus times nesta reta final. Enquanto o Palmeiras luta para consolidar mais um título em sua coleção, o Fluminense enfrenta o drama do rebaixamento. A confiança de Mano Menezes, no entanto, foi interpretada por alguns como um ato de desespero, enquanto outros acreditam que o técnico está tentando motivar seus jogadores com uma postura destemida. Nas redes sociais, torcedores das duas equipes entraram em cena para defender seus treinadores e apimentar a rivalidade. A hashtag Mano vs Abel rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados, com memes, análises e até mensagens de apoio vindas de torcedores de outros clubes. O embate ganhou contornos que ultrapassaram as 4 linhas, tornando-se um dos assuntos mais quentes do momento no futebol brasileiro. Especialistas dividem opiniões sobre o impacto das declarações. Para alguns comentaristas esportivos, as palavras de Mano Menezes podem acabar funcionando como um tiro pela culatra, gerando ainda mais pressão sobre o elenco do Fluminense. Por outro lado, há quem defenda que a postura combativa do técnico pode ser exatamente o que o time precisa para sair da zona de desconforto e encarar o gigante Palmeiras de igual para igual. Enquanto isso, Abel Ferreira parece ter encontrado um equilíbrio entre a provocação e a responsabilidade de manter o foco no título. Durante os treinos, foi visto orientando sua equipe com intensidade habitual, sem dar sinais de que a polêmica tenha desviado sua atenção. Fontes próximas ao clube afirmam que o português usou as palavras de Mano como motivação adicional para seus jogadores, reforçando a necessidade de provar sua superioridade em campo. O jogo entre Palmeiras e Fluminense, marcado para este fim de semana, já está sendo tratado como um dos mais aguardados do campeonato. Mais do que os 3 pontos em disputa, estará em jogo a honra dos dois treinadores, que agora têm um motivo pessoal para querer a vitória. Esse confronto deixou de ser apenas um jogo de futebol, virou uma batalha de egos, declarou um ex-jogador em entrevista a uma emissora esportiva. Para os jogadores, o clima de rivalidade pode ser uma faca de 2 gumes. Enquanto alguns podem se sentir motivados pela troca de farpas entre os técnicos, outros podem sucumbir à pressão do momento. A expectativa é que a partida seja marcada por um alto nível de intensidade, com cada lance sendo tratado como decisivo. A história do futebol brasileiro é repleta de rivalidades marcantes entre treinadores, mas poucas vezes o embate verbal foi tão direto e carregado de tensão. Abel Ferreira e Mano Menezes, cada um com sua personalidade distinta, conseguiram transformar um jogo de campeonato em um espetáculo antecipado. O palco está armado, e o público aguarda ansiosamente para ver como essa disputa será resolvida dentro de campo. Além das implicações imediatas para o Brasileirão,
o duelo entre Palmeiras e Fluminense também será um teste para a resiliência emocional dos dois técnicos. Enquanto Abel Ferreira busca manter sua reputação como um dos treinadores mais vitoriosos do país, Mano Menezes luta para provar que ainda é capaz de reverter situações adversas e evitar o que seria um capítulo trágico para sua carreira. Independentemente do resultado, o confronto já entrou para a história como um dos momentos mais memoráveis da temporada. Para os torcedores, é uma oportunidade única de testemunhar não apenas o futebol em sua essência, mas também o drama humano que envolve o esporte. Afinal, no coração do futebol brasileiro, a paixão e a rivalidade nunca deixam de ser protagonistas. Agora, resta saber quem dará a última palavra, Abel Ferreira, com sua mentalidade vencedora e consistência tática, ou Mano Menezes, com sua bravata e desejo ardente de salvar o Fluminense do rebaixamento. O apito final dirá tudo. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! O futebol brasileiro é conhecido por suas rivalidades acirradas, tanto dentro quanto fora de campo, e as declarações recentes de Abel Ferreira e Mano Menezes adicionaram um novo tempero ao prato já quente do Brasileirão. O embate entre os dois treinadores não apenas reflete a tensão da reta final do campeonato, mas também revela as diferentes estratégias emocionais usadas para motivar seus times em momentos cruciais. Mano Menezes, ao prometer que seu time venceria o Palmeiras e evitaria o rebaixamento, assumiu uma postura desafiadora que dividiu opiniões. Para alguns, a declaração foi um ato de coragem, enquanto outros a consideraram uma tentativa arriscada de desviar o foco da difícil situação do Fluminense. Em um campeonato onde cada palavra pode ser usada como arma, o técnico do Flusão parece estar apostando tudo na força da motivação. Por outro lado, Abel Ferreira é conhecido por sua abordagem mais estratégica e direta. Suas palavras em resposta a Mano Menezes foram vistas como um recado não apenas para o adversário, mas também para seus próprios jogadores. É no campo, e não nas entrevistas, que as questões são resolvidas. A confiança do técnico português em sua equipe reflete o alto nível de preparação que caracteriza seu trabalho desde que chegou ao Brasil. O impacto psicológico dessas trocas verbais pode ser significativo. Em um esporte onde a concentração e a confiança são cruciais, os jogadores do Palmeiras e do Fluminense entrarão em campo não apenas com a responsabilidade de defender suas cores, mas também de respaldar seus técnicos. A pressão aumenta ainda mais quando se considera o peso histórico de ambos os clubes e suas respectivas expectativas de torcedores. Enquanto Mano Menezes tenta energizar seu elenco com declarações ousadas, a realidade do Fluminense na tabela é implacável. Ocupando uma posição perigosa, o clube carioca precisa de uma vitória para respirar na luta contra o rebaixamento. Qualquer deslize pode ser fatal, e a promessa de Mano torna a situação ainda mais crítica, pois transforma o confronto contra o Palmeiras em uma espécie de final antecipada. Abel Ferreira, por sua vez, encara o desafio de manter a consistência de seu time enquanto lida com a crescente pressão da reta final. Para ele, o duelo contra o Fluminense é mais uma oportunidade de mostrar a superioridade tática e mental de sua equipe. A provocação de Mano Menezes, se mal administrada, poderia servir de distração, mas o técnico do Palmeiras parece decidido a transformar essa situação em combustível para o sucesso. Os torcedores também desempenham um papel importante nesse cenário. Enquanto a torcida do Fluminense tenta manter a esperança viva, a do Palmeiras exige um desempenho impecável para sustentar a luta pelo título. As arquibancadas prometem ser um caldeirão de emoções, com cânticos, provocações e apoio incondicional. O confronto não será apenas entre os jogadores em campo, mas também entre as vozes apaixonadas das duas torcidas. Analistas esportivos sugerem que o confronto é um microcosmo do futebol brasileiro, onde a mistura de talento, emoção e drama cria narrativas que transcendem o esporte. A rivalidade entre Abel Ferreira e Mano Menezes simboliza não apenas estilos diferentes de liderar, mas também a intensidade de um campeonato em que tudo pode mudar em questão de minutos. No fundo, é essa imprevisibilidade que torna o Brasileirão tão fascinante. Independentemente do desfecho, o duelo entre Palmeiras e Fluminense marcará um ponto de inflexão na temporada. Para o Fluminense, pode ser o início de uma reviravolta ou a confirmação de um destino amargo.
Para o Palmeiras, será uma chance de provar que sua força vai além do talento individual, mostrando também a capacidade de superar desafios psicológicos e estratégicos. O apito inicial trará consigo mais do que um jogo de futebol, será o desdobramento de uma batalha de personalidades, estratégias e paixões que definem o esporte no Brasil. No fim das contas, tanto Abel Ferreira quanto Mano Menezes sabem que, por mais barulho que se faça fora de campo, é o placar final que determinará quem, de fato, terá a última palavra. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.